Vocês acham que a base social das igrejas e dos deputados religiosos é capaz de entender o tamanho do benefício fiscal que essas instituições e seus líderes têm? Além de todos esses impostos que a gente já mencionou, também tem o direito ao laudêmio, que beneficia muito a Igreja Católica, a Marinha e a família ex-imperial, né? Que recebe, para cada transação que é feita de imóveis na região de Petrópolis e tal, recebe um dinheirinho ali. Você acha que esse tipo, todos esses benefícios específicos que estão relacionados à história do poder no Brasil, como lembrou a Joana, é possível explicar isso tudo para as bases religiosas, inclusive para as bases militares também? Enfim, como lidar com esse tipo de benefício que atinge um setor muito privilegiado, né? Acaba sendo um setor muito privilegiado na nossa vida social. Joana, você começa. Olha, eu acho que esse debate é interessante, porque, fazendo uma certa generalização, a gente sabe que o povo brasileiro sente muita indignação contra determinadas desigualdades. Então, quando se fala, por exemplo, no auxílio moradia do juiz, né? Se você for conversar com as pessoas na rua sobre o auxílio moradia do juiz, as pessoas vão ficar indignadas e os trabalhadores, em geral, vão ficar muito bravos com determinadas benesses, né, que a aristocracia de Estado possui. No entanto, quando isso se coloca numa estrutura de legitimação que é pela fé, essa indignação se relativiza, né? Então, eu acho que mesmo, não é tanto uma questão de explicar para o quanto os pastores são beneficiados. Eu acho que a estrutura da estrutura institucional e social subjetiva que essas igrejas mobilizam gera legitimação dessas desigualdades por causas divinas. Então, mesmo que as pessoas soubessem o volume de dinheiro que não está no SUS, que não está na educação pública, que não está na estrutura social do Estado, porque esse setor econômico, como muito bem diz o Conde, esse poder econômico capitalista dessas empresas religiosas, por conta dos benefícios fiscais que elas têm, existe uma legitimação, né? Mesmo se soubessem do volume desses privilégios, né? Privilégios adquiridos historicamente. Eu queria também fazer um comentário sobre o quanto a gente, às vezes, pode passar ao largo de um gigantismo cultural da mobilização evangélica, não só nas redes sociais, mas nos mega eventos evangélicos que têm sido construídos no Brasil e que têm ampliado a cultura de legitimação desses líderes cada vez mais, né? Eu estava pesquisando um pouco sobre isso e descobri que tem uma empresa chamada Ticket Gospel, que é uma empresa que vende os ingressos para esses mega eventos. O mais importante deles que vai acontecer esse ano, agora em março, se não me engano, no Rio, é a Christ Summit, a Cúpula de Cristo, né, como se fosse isso, que é a Christ Summit do Christ Institute dos Estados Unidos. É um evento internacional gigantesco que mobiliza esses poderes da igreja conservadora e especialmente evangélica. Mas tem também um evento enorme, cultural, de música gospel, que chama Ore Comigo, que acontece em BH há algum tempo. Um outro evento chamado Congresso Diante do Trono, da Igreja Diante do Trono, que é liderada pela Ana Paula Valadão Bessa, que é uma pessoa que tem mais de 3 milhões de seguidores no Instagram. E a família dela inteira faz parte desse congresso, né? Então, tem palestras, mobiliza música, shows, uma série de workshops e por aí vai. Tem um outro evento chamado Clã Gospel, um outro evento chamado Jesus Vida Verão, que acabou de acontecer agora em janeiro. Canto pela Paz, Louvorzão, Consciência Cristã. Estou falando tudo isso e aí eu encerro, para a gente entender que existe um universo gigantesco de cultura evangélica sendo mobilizada, completamente massivo. E aí eu encerro mesmo com o seguinte argumento, né? Alguns intelectuais que pensaram a questão da cultura e política na época da ditadura
disseram que a ditadura foi uma derrota política da esquerda, mas que concomitantemente houve uma relativa vitória cultural nesse período de resistência. Talvez a gente esteja vivendo o exato oposto, né? É uma aparente vitória política da esquerda, mas um triunfo cultural da direita por meio desses mega eventos que acontecem de maneira massiva e que disputam a hegemonia muito mais do que a gente pode imaginar. Desculpa passar do tempo. Tá certo. Usei aqueles meus minutos que eu tinha deixado lá atrás. Tá certo. Ô, Conde, depois da Joana aí citar o Roberto Schwarz aí, o que você... Olha, a Joana tá enganando você com o tempo, hein? Ela tá usando mais e tá falando, não, depois eu compensei aquilo que eu usei lá mais. Olha lá a cara da Joana. Ô, Joana, que dados fantásticos esse Christ Summit. É uma indústria gigantesca estabelecida e acho que assim, a pergunta né? A gente pode fazer, há uma condição dos fiéis se darem conta dos benefícios, dos privilégios que as igrejas têm e eventualmente sentir que, puxa, isso aqui não dá certo. Nós temos que também contribuir com, né, o tecido social, a democracia e tudo mais. Talvez, se a gente pudesse insuflar algum tipo de discórdia no campo, e agora eu estou sendo um pouco irônico, tá, gente? No campo do showbiz brasileiro e, por exemplo, da música sertaneja e tudo mais. Quer dizer, eles também têm essa indústria, que eles têm aviões, helicópteros, né? O agronegócio financia duplas sertanejas, né? O pessoal nem talento tem, eles vão lá, pagam rádio para tocar a música da dupla, né, escolhida por eles e tudo mais, mas eles pagam imposto. Né? Se disser para esses pessoas, falar, vocês estão pagando imposto e esse outro circuito aqui do Christ Summit não está pagando nada. Né? Vocês acham justo? Talvez seja o sentido inverso, é isso que eu estou sugerindo aqui, quase no limite, né, do humor, porque eu acredito que os fiéis, de maneira geral, eles não têm ideia de como funciona a operacionalidade das igrejas. Não interessa para eles. Eles estão interessados na fé. Aliás, nem em política eles estão interessados. Eles foram forçados a fazer isso nesses últimos tempos aí, por esse clima bolsonarista aí que tomou conta de pastores e tudo mais. Os pastores é que acabam difundindo, insuflando algumas besteiras políticas na cabeça dos fiéis. Eu acho que, Haroldo, a gente precisa trazer isso à tona sempre, o debate público. O Brasil está passando por um momento de uma certa apatia de movimentos sociais. Eu acho que isso vai acabar daqui a pouco. Porque a gente estava desacostumado, né? A esquerda saía na rua, tomava porrada da polícia, a direita saía na rua, o policial tira selfie. Então a gente ficou, evidentemente, com medo de sair na rua, né? Então tem que recuperar um pouco isso. E acho que a gente tem que cobrar como sociedade, né? Mais um pouco essa isonomia dos papéis. Eu acho que é um absurdo, né? Esses eventos que a Joana diz aqui são eventos que movimentam bilhões, né? Se você somar tudo, quer dizer, a gente tem distorções múltiplas realmente na cena cultural, né, que engloba também essas questões que são patrocinadas aí por algumas igrejas. Eu fico por aqui. Tá certo. Obrigado, Conde. Vanessa. Muito bem, muito bem. Eu quero somar aí ao que foi exposto pela Joana, a questão da teologia da prosperidade. Então, ok, tem essa questão cultural, mas me parece o seguinte, é muito difícil fazer um enfrentamento, porque a questão as pessoas têm a dimensão do privilégio que esses pastores, que esses seres têm, e a verdade é que não. Tem essa página no Instagram, que é muito legal, que chama Outfit do Templo. E aí coloca alguns itens de marca que pastores, lideranças evangélicas utilizam para mostrar como é a ostentação, né, dessas figuras religiosas. Então tá aí, Edir Macedo, um relógio de quase 400 mil reais, gente. 400 mil reais é uma casa. E ele usa um relógio.
E assim sucessivamente. Então tem Porsche, tem Ferrari, tem toda sorte de coisa. Olha aí o outro com carro, um chinelo de 7 mil reais, enfim. Então é uma página bem interessante que expõe, né? Que expõe, bota o dedo bem na ferida. Só que o que acontece? Por que as pessoas, né, elas são capazes de olhar para isso, de ver isso, e não se indignar, como eu estou indignada aqui agora, ou como vocês talvez se indignem vendo isso também? Acontece que os evangélicos hackearam a religião, não os evangélicos, perdão. Os evangélicos neopentecostais, né, essa versão aí, Malafaia, etc. Por quê? Com a teologia da prosperidade, que é essa versão, essa corrente estadunidense, o que a gente tem? A gente tem a exaltação do individualismo. Então, a salvação ela é individual, é você com você mesmo, não existe a questão da comunidade, nós não vamos nos salvar juntos, é cada um por si. E a riqueza, ela é vista, ao contrário do que a Igreja Católica pregava, etc., teologia da libertação, não sei o quê, a riqueza ela é vista como um sinal de Deus de que essa pessoa é realmente escolhida, de que ela é realmente boa, de que ela é realmente um discípulo, né? Alguém a ser seguida, não um mestre, enfim, alguém a ser seguido. Então as pessoas veem isso, as pessoas pobres principalmente, e falam, poxa, essa pessoa deu certo, né? O Valadão está usando um relógio desse, ele deu certo, ele é bem-sucedido, ele é um homem bom. Logo, fazer essa relação, né, de que eles estão tendo benefícios, eles estão explorando a fé das pessoas, eles estão corrompendo, né, como o termo que eu usei anteriormente, corrompendo a fé, isso é muito difícil. Por quê? Porque é um debate outro, é uma outra live, é uma outra coisa. Mas as igrejas evangélicas na periferia, por exemplo, elas são não só um local de cultura, porque sim, então é lá que as pessoas vão aprender a tocar um instrumento musical, a fazer parte de um coral, lá que elas vão ter a socialização, então é ali que as pessoas se reúnem para, não sei, comer um bolo juntas, fazer uma festa, é ali que elas trocam. E é ali também onde elas se sentem parte da comunidade, no sentido de, se eu não vou no culto, se eu vou no culto todo domingo e no domingo eu não vou, as irmãs, os irmãos vão ficar preocupados comigo, vão querer saber o que aconteceu comigo. Então, existe um cuidado, existe esse entendimento de pertencimento que é muito forte, e existe também, obviamente, a ausência do Estado nessas regiões e que as igrejas muitas vezes suprem. Outra discussão também. Então, assim, desfazer essa visão não é fácil. Isso aí é coisa para décadas, quizás. Mas também é interessante dizer, acho que tá bom, Igor, obrigada pela... Eu sei que é interessante. Eu estou adorando, na verdade, assim, sabe? Beleza, aquela camisa do Malafaia, ele pagou beleza. caro. Pagou caro, mas é meu tempo aqui. Não, mas enfim, estou concluindo já. Então, assim, essa percepção de que as pessoas estão sendo elas roubadas ou elas tendo os seus recursos utilizados para comprar essa bolsa Louis Vuitton, né? Então, é muito difícil fazer essa relação na cabeça das pessoas. E eu falo isso como alguém que convive com várias pessoas que têm essa relação com as igrejas evangélicas e que têm essa dificuldade total de entender o uso que é feito da religião, da fé, a exploração que é feita. Então, a gente faz essa leitura muito intelectualizada, de uma maneira muito racional, mas a religião ela não parte de leituras racionais. E essa exploração que esses pastores conseguem fazer. Quando Ai, meu Deus, como é o deputado que foi lá hoje falar que ia destruir, que ia revelar para o Brasil inteiro, o do PL, não vou lembrar o nome dele. Um deputado do PL disse que ia expor para todo mundo o quanto o governo Lula está perseguindo os pastores, está perseguindo as religiões, a religião, né? Não são as religiões, está perseguindo os evangélicos, os cristãos, etc. Então, quando ele faz esse ato, a base de seguidores dele não questiona, porque ele é uma liderança religiosa, ou seja, ele tem uma moral que é irrefutável praticamente, porque ele é um líder religioso, que está lá e só responde a Deus.
enfim, então não me parece fácil, nem razoável e nem num curto prazo que a gente consegue fazer esse enfrentamento. Eu gostei ali quando tinha um dos pastores dirigindo uma Mercedes, tinha um comentário assim que é: o povão também anda de Mercedes, mas é coletivo. Anda, né? Do busão, o busão é Mercedes.